Muito boa noite a todos, boa noite, igreja. Estamos muito contentes hoje, estamos recebendo muitas visitas aqui. Estamos felizes aí com a chegada dos familiares aí do Wallace e da Giovana. Eu já disse lá embaixo, né? Vocês foram calorosamente recebidos aqui entre nós, né? Entre os gaúchos. Nós estamos muito alegres que vocês estão conosco e o nosso desejo é que essa estada aqui seja de muita bênção, proveito, alegria aí visitando Wallace e a Giovana, e nós nos sentimos realmente muito alegres com a presença de vocês. Temos aqui o Valdir e a Clodir, já fazia tempo que não víamos esses irmãos. Obrigado aí pela presença de vocês, Deus abençoe suas vidas. O João também retornou, já fazia algum tempo que nós não víamos. De fato, nós estamos contentes porque nós vamos adorar ao Senhor juntos, já estamos adorando através dos cânticos, e agora queremos adorar ao Senhor também através da reflexão na sua santa, bendita e eterna palavra. Está chegando o Natal. Nós já percebemos aí no ar a, entre aspas, magia do Natal. Nós já temos muitas luzes, nós já temos muitas agitações, muitas comemorações. Então, entre aspas, o espírito do Natal já está aí no ar. E neste ano as celebrações de Natal, elas se confundem um pouco aí com a Copa do Mundo. Infelizmente, o sonho do Hexa virou um croa-sonho, né? Não muito de gesto para todos nós. Mas nós estamos, especialmente neste mês, querendo focar aí nosso pensamento, as nossas atenções naquele que é um dos acontecimentos mais grandiosos que a humanidade já presenciou. E nesses dias do Advento, nós estamos pensando aí na encarnação de Cristo. Agora, tendo em vista aí que até sexta-feira passada, presentemente, a gente estava aí muito aquecido com a Copa do Mundo, nossas atenções ficaram divididas, mas quando eu penso nesse fato, para mim sempre é notório que o mundo e o seu sistema anticristão, eles tentam de todas as formas nos desviarem do verdadeiro sentido do Natal, do verdadeiro significado do Natal. E o Natal do mundo é um Natal de muitos efeitos tecnológicos, gastronômicos, comerciais, de marketing. Então, são muitas celebrações, são muitos presentes, são muitos banquetes, cartões, luzes, agitação, mas via de regra falta o principal. Falta a comunhão e um relacionamento verdadeiro com o personagem mais importante do Natal. E na maioria dos festejos natalinos, falta o convidado principal. Falta Jesus Cristo na festa. Os jovens muitas vezes têm a expressão falta Jesus Cristo na causa, né? Mas nestes dias aqui falta Jesus Cristo na festa. Muitos celebram os festejos de Natal sem Deus conosco. E hoje nós vamos pensar exatamente nele. Emanuel, que significa Deus conosco. Então eu peço que você abra a sua Bíblia aí, no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 23. E nós vamos, na noite de hoje, considerar esta passagem. Mateus 1, 23.
lemos no Evangelho o seguinte: vejam, a virgem ficará grávida, ela dará à luz um filho, e o chamarão Emanuel, que significa Deus conosco. Baixe sua cabeça mais uma vez, vamos orar novamente. Pai Celestial, nós te agradecemos por essa oportunidade maravilhosa que o Senhor nos concede de estarmos aqui prestando esse culto ao Senhor, adorando o Senhor, reconhecendo a Tua presença entre nós. E especialmente nesses dias, nessas semanas, nós estamos aí contemplando, Senhor, esse fato bendito, maravilhoso, a encarnação do nosso Senhor Jesus Cristo. E eu peço, Senhor, agora, na continuidade deste culto, que o Senhor nos abençoe na reflexão da Tua palavra. Eu peço que o Senhor abra os nossos corações, que o Senhor ministre a cada um de nós aqui, através da Tua palavra, conforme a necessidade de cada coração. Nós estamos aqui, Senhor, para Te adorar, nós estamos aqui para agradecer a grande, gloriosa, extraordinária salvação que nós temos na pessoa e na obra do nosso Senhor Jesus Cristo. Nos abençoa neste tempo agora, Senhor, de meditação na Tua palavra, eu te peço, em nome de Jesus, amém. Esse nome, Emanuel, primeiramente ele foi pronunciado em hebraico, e em hebraico é Immanuel. E Mateus aqui no Evangelho, ele está citando uma passagem de Isaías capítulo 7, versículo 14, e ali no livro de Isaías, nós temos então o nome Emanuel, o nome em hebraico. Mas aqui no Evangelho de Mateus, este nome Emanuel, ele foi interpretado, ele foi traduzido para o grego, ele foi traduzido para uma língua gentia, e o nome Emanuel, ele foi interpretado ou traduzido para o grego para que todos nós saibamos que nós somos convidados, que nós somos bem-vindos, que Deus viu as nossas necessidades, que Ele fez uma provisão para elas e agora nós podemos nos voltar para Deus. Emanuel, Deus conosco. Todos os pecadores que estavam distanciados de Deus, eles podem se aproximar de Deus. É nascido Emanuel, Deus conosco. E este é o verdadeiro sentido do Natal. Agora esse texto aqui no Evangelho, ele fala aí de um dos nomes do nosso Senhor Jesus Cristo. Ele seria chamado pelo nome de Emanuel. Agora é muito curioso que em nenhuma outra parte do Novo Testamento o Senhor foi chamado outra vez de Emanuel. Nós só temos essa referência no Evangelho. Seus apóstolos não o chamaram de Emanuel. Seus discípulos não o chamaram por este nome. Mas apesar de os apóstolos, de os discípulos não terem novamente feito referência a este nome, tanto os apóstolos como os discípulos, como todos os cristãos verdadeiros, eles entendem o significado deste nome. Desfrutam da companhia de Deus conosco. De diversas maneiras reconhecem Emanuel em suas vidas. E meus queridos, o fato mais precioso, mais grandioso, mais glorioso desta passagem é que, devido ao fato que Cristo nasceu no mundo, Deus está conosco. Esse sermão de hoje à noite, ele vai ter 2 pontos. E os 2 pontos são basicamente aí o significado do nome Emanuel. Então, primeiro ponto, Deus. Segundo ponto, Deus
conosco. Vamos pensar aqui no primeiro elemento aqui do nome, Deus. Volte a sua atenção agora para esse pensamento. Deus, o menino que nasceu lá em Belém, ele era Deus. Ele não era um menino qualquer. Ele não era alguém que simplesmente nasceu. Ele não era alguém que nós comemoramos o seu aniversário, como fazem aí todos os outros mortais da humanidade. Nós temos aqui, na revelação do nome de Deus, nós temos aqui uma afirmação da divindade de Cristo. E os irmãos entendem que a divindade de Cristo é uma doutrina fundamental da fé cristã. Agora, na nossa humanidade, eu creio que nós nunca vamos entender plenamente como Deus e o homem puderam unirem-se em uma pessoa, o divino e o humano. A nossa mente finita, limitada, ela não consegue alcançar esse mistério. E o nosso pequeno barquinho, ele se perde aí no vasto e no infinito oceano do conhecimento de Deus. Mas aquele que foi deitado aí em uma manjedoura lá em Belém, aquele que foi carregado aí pelos braços de uma mulher, aquele que viveu uma vida de sofrimento, aquele que morreu sobre a cruz aí de um malfeitor, esse aí, ele mesmo, ele é o Deus bendito, eternamente bendito, gloriosamente bendito. Ele não era um anjo, ele não era uma divindade subordinada, ele era Deus, como somente Deus pode ser Deus. Ele era um com o Pai, ele era um com o Espírito Santo, ele era Deus. A essência da encarnação, a glória da encarnação é que Emanuel, Deus conosco, ele é o Deus que foi coberto com o véu de carne humana. E aqui, meus queridos, exatamente neste fato aí maravilhoso, aí está toda a nossa esperança, aí está todo o nosso consolo, aí está toda a nossa salvação. O próprio Deus se fez carne e ele veio habitar entre nós. Deus se manifestou em carne. Nesses dias aí do advento, nós devemos meditar aí profundamente neste acontecimento maravilhoso. E os nossos melhores esforços, eles não deveriam ser para as compras de presentes, dos perus, das roupas, das luzes, dos cartões. Meus irmãos, nós temos que empregar todas as nossas forças, especialmente nesse período, para pregarmos a mensagem do Evangelho. Nós temos que proclamar que Cristo já veio. Ele tem sido Deus conosco. Ele deseja ser Deus contigo também. Aquele que nasceu em Belém é Deus. Nesse Deus nós encontramos majestade. Nesse Deus nós encontramos misericórdia. Deus conosco, aqui existe glória, aqui existe graça, aqui existe esperança. Deus estava em Cristo. Agora reparem o seguinte: o Deus que fez todas as coisas, que criou todo este universo, que sustenta todas as coisas pela força do seu poder, Deus assumiu a natureza de uma de suas criaturas.
o Senhor desceu ao fundo da humilhação. Ele era Deus e ao encarnar, ele não ocupou o lugar principal. Na escala da existência da humanidade, ele era um como os outros seres humanos. O Deus encarnado, ele assumiu aí essa condição material, finita, de um corpo mortal. E o que é um corpo mortal? Todos nós sabemos que um corpo, depois de tudo, e ao fim de tudo, ele é o quê? Ele é somente o pó da terra. Uma estrutura formada aí com os materiais que nos rodeiam. Então pense nisso aí com um temor reverente. Nós não temos a menor ideia, eu não tenho, pelo menos a menor ideia de como este fato aí, a encarnação de Deus se operou. Mas aqui existe a condescendência aí do divino com o humano. O divino se uniu ao humano e assim ele se manifestou como o Deus conosco. E a pergunta que muitas vezes eu me faço quando eu reflito nesse tema aí, como o homem Cristo suportou a divindade dentro dele? Nós não sabemos como foi isso, mas Deus o sabe. E a nossa adoração segue sem nós entendermos isso. Aliás, tem muitas coisas que nós não entendemos, mas cremos. É a adoração da debilidade humana para com o Todo-Poderoso, glorioso, exaltado, majestoso. Um outro aspecto que me chama muito a atenção: se o Deus, que é todo-poderoso, se ele se uniu ao homem, isso aí deve significar algo bom para o homem. Deus não pode ter a intenção de acabar com a raça com a qual ele se uniu milagrosamente. Vocês estão lembrados certamente que quando Cristo nasceu, uma grande multidão do exército celestial apareceu junto ao anjo da Anunciação. Era uma multidão de adoradores e eles estavam adorando a Deus e no seu louvor eles estavam dizendo o quê? Lucas, capítulo 2, versículos 13 e 14. Olhem só, Lucas 2, 13 e 14. Lemos o seguinte: de repente juntou-se ao anjo uma grande multidão do exército celestial, louvando a Deus e dizendo: glória a Deus nos mais altos céus e paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Você percebeu aí no final aqui do registro? Paz na terra àqueles de que Deus se agrada. Paz na terra. Meus queridos, Deus está cheio de graça. Ele está cheio de misericórdia para com os homens. E a missão aqui da encarnação, ela era uma missão de paz. Deus encarnou para que o homem pudesse ser reconciliado com ele. Deus encarnou para dar prosseguimento ao seu grandioso, maravilhoso, extraordinário plano de redenção. Deus encarnou para que existisse um caminho de paz entre a humanidade caída e o supremo juiz de toda a terra. Essa era a missão da encarnação. Ela era uma missão de paz. E o seu embaixador,
o embaixador desta missão, o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele veio e ele cumpriu perfeitamente, plenamente, completamente a sua missão. Então o que é que nós temos que fazer? Nós temos que olhar para Deus conosco. Olhe para Ele agora mesmo. Contemple o Deus conosco. Reflita sobre essa verdade maravilhosa, Deus conosco. Volte o seu pensamento para Deus conosco. As consequências da encarnação, elas são agradáveis, elas são proveitosas, elas são salvadoras, elas são gloriosas para os filhos dos homens. E o fato que Jesus desceu do céu, isso é a garantia de que nós seremos levados para o céu. A encarnação de Deus é o selo de que nós seremos trazidos diante do seu trono de graça. E é por isso que nós temos que nos alegrar nestes dias, mas não por causa do Papai Noel, não por causa do peru, não por causa dos amigos secretos, dos presentes. Nós temos que nos alegrar porque Emanuel é nascido. Ele é Deus conosco. Existe salvação para o homem e nisto existe glória para Deus. Esse é o primeiro ponto, Deus. Vamos para o segundo ponto, Deus conosco. O que significa isso? Deus conosco. Nessa época do Advento, nas semanas que antecedem o Natal, nós ouvimos muito a esse respeito. Mas o que é para você? O que significa para você Deus conosco? Você tem pensado nisso nesses dias? Seu pensamento tem se voltado para essa revelação bendita da palavra de Deus? Eu não tenho tempo hoje à noite aqui para expor aí todo o significado deste breve texto. Deus conosco. Mas isso aqui, meus irmãos, Deus conosco, isso aqui é a história completa da redenção. Deus conosco é uma síntese de toda a história da redenção. Deus conosco sugere que o homem estava sem Deus. Deus conosco sugere que Deus se afastou do homem por causa do pecado. Deus conosco indica que Deus veio ao homem. Deus conosco sugere esperança para o homem. Deus conosco sugere a possibilidade de comunhão com Deus. Muitos sermões poderiam ser pregados aí com base neste nome. Essa gloriosa palavra Emanuel, ela significa, primeiro, que Deus em Cristo, Ele está conosco numa associação muito próxima. A partícula grega aqui, com, ela é utilizada aqui de forma muito vigorosa, de forma muito potente. Com, literalmente, com nós. Apenas que a expressão com nós não é correta no português, por isso, conosco. Mas essa partícula com aqui, ela não é simplesmente em nossa companhia. Essa partícula, ela traz a ideia de junto com, ou compartilhando com, e talvez a melhor ilustração que eu consegui pensar é como um parafuso que está aí bem apertado no interior de uma bucha. Indica um vínculo firme, é a ideia de uma vinculação íntima. Deus, Ele está íntima e singularmente conosco. É uma íntima associação.
Então nós temos aí Deus conosco em nossa natureza, Deus conosco em toda a peregrinação de nossa vida, Deus conosco não apenas aqui ou ali ou de vez em quando, Deus conosco eternamente, Deus conosco em nossas aflições. E isso indica o seguinte: não existe dor que rasgue o coração, não existe nenhum mal que afete o corpo, nos quais Jesus não esteja conosco em tudo. Você crê nisso? Você sente as aflições da pobreza? Ele não tinha onde recostar a cabeça. Você está triste pelas aflições do luto? Jesus Cristo, ele chorou ali junto à sepultura de Lázaro. Você foi caluniado por causa da justiça e a calúnia então tem atormentado o seu espírito? Isso aconteceu com ele também. Você foi traído? Não esqueça que o amigo íntimo dele o vendeu pelo preço de um escravo. Em quais mares de tormenta da vida você foi sacudido e ele não estava lá? Você tem algum exemplo? Não existe nenhum vale estreito, nenhuma adversidade tão sombria, tão profunda, nenhum caminho tão difícil de ser atravessado, no qual Jesus já não tenha deixado ali as suas pegadas. Você precisa apenas olhar com atenção. Seja no calor do fogo, seja na força da inundação, seja na noite fria, seja sob o sol escaldante, Deus conosco, Ele nos diz: eu estou contigo, não desmaies, porque eu sou o teu companheiro, assim como eu sou o teu Deus. Emanuel, ele está sempre aqui. Ele sentiu as dores e as angústias da morte. Ele suportou o suor sangrento da agonia. Ele sentiu a sede agonizante da febre. Ele sentiu o abandono do Pai quando ele carregava em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados. Ele conheceu a morte. Ele conheceu a sepultura, ele conheceu a ressurreição. Deus conosco. Ah, meus queridos, você que é um crente verdadeiro, nós seremos levantados da morte como ele foi. Quando nós ressuscitarmos, sabe o que os nossos olhos vão ver primeiramente? Eles vão ver o Deus encarnado. E depois que essa minha pele aqui for consumida, sabe o que eu verei? Eu verei o Deus da minha salvação. Amém. Aleluia. Eu o verei por toda a eternidade. Em toda a eternidade ele vai manter a mais íntima associação conosco. Na eternidade de Deus, ele será Deus conosco. Na eternidade ele habitará entre nós. Na eternidade ele vai nos levar às fontes de águas vivas. E nós estaremos para sempre com o Senhor. Agora, quando eu contemplo todos esses fatos, me veio uma pergunta: como foi possível sairmos de onde nós estávamos? Onde nós estávamos? Distantes de Deus, separados de Deus,
apartados de Deus. O apóstolo Paulo descreve a nossa situação assim lá em Efésios capítulo 2, versículo 12. Ele diz: naquele tempo vocês viviam afastados de Cristo, não tinham os privilégios do povo de Israel e não conheciam as promessas da aliança. E Paulo diz: vocês viviam no mundo sem Deus e sem esperança. Então nós vivíamos no mundo sem Deus e sem esperança. Como é que nós saímos deste estado aí de separação de Deus, de estarmos afastados de Deus, longe de Deus, ou como Paulo fala aí aos Efésios, sem Deus no mundo? Como é que nós saímos dessa condição para estarmos agora na condição de termos Deus conosco? Houve um tempo em que nós estávamos afastados de Deus, houve um tempo em que nós estávamos sem esperança, nós éramos inimigos de Deus por causa das nossas obras ímpias, e Deus também estava distante de nós, porque o seu caráter santo afasta para longe dele toda a iniquidade. Como nós fomos aproximados de Deus? De quem foi a iniciativa? A iniciativa foi dele. Foi do Deus Emanuel. Porque o Deus que encarnou é o mesmo Deus que entregou a sua vida por nós. O pecado que nos separava de Deus, que nos mantinha longe de Deus, ele foi eliminado, perdoado, resolvido, através do bendito sacrifício de Cristo sobre a cruz do Calvário. E ali nós temos a sua perfeita obediência ao Pai. E ali nós temos a sua justiça perfeita. E essa justiça perfeita de Cristo, ela foi transferida a todo o pecador que crê. Em Jesus, Deus é conosco. O Emanuel, através da sua vida, da sua morte, da sua ressurreição, ele aplacou, ele apaziguou a ira de Deus sobre o pecador. Jesus Cristo é Deus conosco. Agora me escute bem. Quem quer que você seja, você não precisa de nenhum sacerdote, você não precisa de nenhum intercessor humano, você precisa somente de Emanuel. Você precisa somente de Jesus. Deus mesmo se apresentou a você. Deus vem a você como alguém semelhante a você. Por isso não tenha medo de se aproximar de Jesus. Quando Jesus nasceu lá em Belém, qualquer pessoa poderia ter se aproximado daquele bebê lá em Belém. Jesus é o amigo de cada um de nós, independentemente de quão pecadores e indignos nós sejamos. Os pobres, eles não devem temer vir a Cristo. Jesus Cristo nasceu em um estábulo. O seu berço foi uma manjedoura. Existe uma moradia mais pobre que essa? Você não se sente digno? Lembre-se daqueles pastores que vieram dos campos, e eles vieram como eles estavam, eles vieram com todo o seu desalinho, e nós não lemos nada aí nas escrituras de aqueles pastores terem se demorado, terem ido para casa para vestir as suas roupas melhores. Não, eles se apressaram.
Eles vieram tal como eles estavam à presença do bebê. E é assim que cada pecador deve vir até Jesus. Deus não olha para as roupas. Deus não olha para a nossa aparência externa. Deus olha para os corações. E Deus aceita os homens quando esses homens o buscam de todo o coração. Quando esses homens buscam com espíritos dispostos, independentemente de serem ricos ou pobres. Então, venham até Jesus, venham para Jesus, venham e sejam bem-vindos. Deus é certamente Deus conosco. Não demore mais nisso. Nós estamos chegando aí para o Natal. É chegado o Natal. Você vai virar as costas para Ele? Você vai menosprezar o Deus conosco? Jesus Cristo, Ele veio de uma maneira tão bondosa, tão terna, tão amável, tão comovente. Você vai resistir encontrar Emanuel? Se você ainda não tem Emanuel na sua vida, se você ainda não encontrou Emanuel, Deus conosco, aí onde você está, decida o seguinte: Senhor, eu quero me encontrar contigo. Senhor, eu quero te conhecer como Emanuel. Que o Senhor esteja em mim como um parafuso aí está preso em uma bucha. Senhor, perdoe os meus pecados. Senhor, eu desejo viver em paz contigo. Se você não encontrou Emanuel ainda, faça isso hoje mesmo. Faça isso agora mesmo. E você vai descobrir que um grandioso destino lhe aguarda. Faça isso agora mesmo. Não deixe isso para mais tarde. Você já sabe o final da frase. Isso pode ser tarde demais. Venha Emanuel agora. E agora vocês que estão me escutando aí, que são crentes em Cristo. Vocês que já conhecem Emanuel e que já têm andado na companhia dele, do Deus conosco. Minhas últimas palavras nesta noite para vocês e para mim também. Sejamos com Deus, já que Deus é conosco. Sejamos com Deus. Sejamos com Deus. Sejamos com Deus. Meus irmãos, nós estamos aí no alvorecer de um novo ano. Está quase aí. Que o meu lema e o seu lema seja Emanuel, Deus conosco. E por favor, não diga: ah, pastor, nós não podemos fazer nada. Ah, pastor, eu não posso fazer nada. Quem são vocês que dizem: não posso fazer nada? Deus é conosco. Deus é contigo. Então não digam: a igreja é fraca e ela atravessa tempos maus. Não digam isso. Digam o quê? Deus é conosco. Ah, eu não posso, isso é impossível. Não diga isso. Diga: Deus é conosco. Com Deus conosco, nós podemos fazer o possível e o impossível. Deus conosco elimina toda a sombra da impossibilidade.
E se eu abrisse aqui para vocês compartilharem o que Deus conosco fez na vida de vocês neste ano, certamente o testemunho de vocês confirmaria esta verdade. As coisas impossíveis aos homens, elas são possíveis a Deus. Sabe que esta verdade aqui, quando John Wesley morreu, ali no seu leito de morte, esta verdade estava na sua boca. As coisas impossíveis para os homens são possíveis para Deus. John Wesley morreu recitando essas palavras. Elas estavam na sua língua, na sua boca. Vamos viver com esta verdade nos nossos corações? O melhor de tudo é que Deus é conosco. Bendito Filho de Deus, nós te damos graças porque nós somos teus. Nascemos para ti, vivemos para ti, existimos para ti, morremos para ti, e um dia nós estaremos para sempre contigo. Deus conosco. Baixe sua cabeça, vamos orar. Pai, mais uma vez, na tua presença, nós estamos aqui com os nossos corações abertos diante da tua palavra e na tua presença. Eu peço, Senhor, que o Senhor neste momento haja nos corações de todos nós. Nós precisamos continuamente da tua graça. Nós precisamos continuamente do agir do Senhor nas nossas vidas. Nós sabemos, Senhor, que tu és conosco, através de Jesus Cristo. Obrigado, Senhor, que nós estamos a peregrinar por este mundo, mas nós temos o Senhor conosco todos os dias. E nós o teremos para todo sempre, para toda a eternidade. Então eu peço, Senhor, nos ajuda a viver nesses dias do advento e também nos ajuda a viver todos os dias da nossa vida, contemplando esse fato bendito de que o Senhor está conosco. O Senhor já providenciou a salvação maravilhosa da qual todos nós carecíamos. Obrigado, Senhor, pela tua presença. Obrigado pela tua obra salvadora. Obrigado por teres vindo a este mundo e morrer naquela cruz maldita, carregando sobre si os nossos pecados. O castigo que nos traz a paz estava sobre o Senhor. Ajuda-nos, Senhor, a viver com nosso coração grato e sempre, Senhor, estando na tua presença e confiando, Senhor, nas tuas ações e no teu agir para conosco. Abençoe, Senhor, a todos nós, abençoe a todos que estão aqui. E se alguém aqui não conhece o Deus Emanuel, eu peço, Senhor, abre-lhe o entendimento e o coração e derrama da sua graça salvadora na vida desta pessoa. Nós te agradecemos, Senhor, por tudo que recebemos de tuas mãos. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém.